that you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy when you come around. Hold on now. I remember meeting you in a dream, thinking that's the love of my life. Most handsome man I'd ever seen. I said, you must be the love of my life. Hold on now. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy when you come around. Hold on now. Don't let go. Don't let go of me. Don't let go. Don't let go. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy when you come around. Hold on now. Hold on now. Oi, gente, tudo bom? Boa noite, com muita alegria. É noite aqui. A gente acabou de chegar da igreja, eu e a Tainá. Hoje eu levei a Tainá, fiz questão de levar ela. A gente tá aqui no nosso quarto, estamos sentados aqui na cama. E aí eu falei para ela, vamos gravar um vídeo, né? Contando um pouquinho para vocês do que aconteceu. Hoje é dia 29 de junho. Então hoje tá fazendo um ano que a Tainá teve um AVC. E durante o dia hoje, assim, foi muita lembrança, né? Porque naquele dia de manhã eu acordei bem, assim, achei que era um dia normal. Tinha uma programação que eu queria muito ir, estava me organizando para ir. Quando foi umas 10 horas, 10 e meia, mais ou menos, 10 e meia, meu cunhado ligou dizendo, né, ó, a Tainá passou mal. Tainá passou mal e a gente tá indo para o hospital. Vocês precisam vir para cá agora, né? E então a gente se organizou aqui e correu, porque a gente tá em São Bernardo, a gente correu para Guarulhos, Tainá tava morando. A gente decidiu vir morar em Diadema por conta de um trabalho que nós assumimos aqui. E a gente precisou mudar para cá, para ficar mais perto do trabalho. E como lá em Guarulhos ela estava trabalhando, a gente tinha casa lá montada, tudo, então a gente conversou e ela ficou morando em Guarulhos nessa casa, sozinha, né? Trabalhando, continuou trabalhando, tinha uma vida normal. E nós íamos para Diadema, né? A princípio nós moramos um período em Diadema e depois mudamos para São Bernardo, alugamos um apartamento em São Bernardo.
que é 6 minutos daqui para Caiema, né, onde é a nossa igreja, em Diadema. E aí meu cunhado ligou, então, nesse dia 29 aí, nesse sábado, ligou dizendo que ela passou mal e tal. Então a gente correu para Guarulhos. E angustiante, porque a gente comunicando com a minha filha, com a minha sobrinha, para saber direitinho tudo que estava acontecendo, mas o meu coração estava muito apertado, sabe? Apertado. É como se realmente, assim, alguma coisa muito grave estava acontecendo. E nós chegamos em Guarulhos e fomos para o Hospital Geral, onde o SAMU levou ela. E lá, então, eu consegui entrar e conversar com os médicos. Talvez 2 médicos conversar comigo e falou: olha, a Tainá teve um AVC e a gente está aqui tentando descobrir a causa do AVC, o que causou o AVC. Se foi problema de coração, né, pressão alta, alguma coisa assim, ou se tinha sido uma outra coisa. Então, eles já entraram nesse processo de fazer exames e ir atrás para ver o que tinha acontecido com ela. Eu consegui falar com ela um pouquinho, ela estava ainda muito distante, né, o olhar distante. Ela me reconheceu, mas estava muito distante, assim. E então eu pude entrar mesmo só um pouquinho, que era a sala vermelha, né? E aí fui para fora e o médico me falou, passou essa informação e eu saí para fora, assim, em desespero, né? Eu por dentro em desespero. E tava minha filha, meu marido, tava Tuane, o Marcos, o Ronaldo, o Renato, tudo lá fora, esperando notícias, né? Porque eles não puderam entrar. E aí eu cheguei e fui contando para eles o que o médico tinha falado, né? E porque a gente achou que era só uma convulsão, enfim, né? A gente achou que era uma convulsão, só um mal-estar, e não, foi realmente um AVC muito grave. E demorou mais de 4 horas para ser atendida, então tudo ficou muito mais grave. A Tainá, aí com 2 dias, isso foi no sábado, na segunda-feira que eu retornei lá, então eles puderam me passar realmente a situação dela. Tinha sido um AVC isquêmico, que desencadeou um hemorrágico. Eles não falam, alguns médicos nem aceitam muito falar que desencadeou um hemorrágico. Foi um AVC que estourou uma veia no cérebro, aí foram entender o que tinha acontecido de verdade, demorou um pouquinho para ela ser medicada e tudo, né? E nisso, aí eu fui vendo realmente as sequelas, né? Então a Tainá teve um AVC isquêmico que desencadeou um hemorrágico. Ela teve uma lesão no cognitivo, ela teve uma lesão na deglutição, e também o lado direito dela ficou todo paralisado. Então, a Tainá não sentava, a Tainá não tinha movimento nenhum do lado direito, só do lado esquerdo. E foi muito difícil tudo isso, né? Porque uma menina jovem, Tainá jovem, 28 anos, tudo trabalhando, sabe, com grandes oportunidades para conquistar, e aí tudo aconteceu para paralisar tudo isso, né? E a gente fica assim, né? Foi muito difícil, muito difícil. Eu fiquei inconformada, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, sabe? Durante a semana, uma semana antes disso tudo, eu tinha conversado com ela pelo WhatsApp e a Tainá precisou ficar com sonda. Eu vou pôr umas fotos aí de quando ela estava no hospital, para vocês verem, né? Ela precisou usar sonda nasal, ela para alimentação, para água, usou fralda, tudo aquilo que o AVC, né, causou de transtorno para ela naquele momento. E aí foi assim, um processo, né? Um processo, aí ficou no quarto, aí fez um monte, ficou na UTI umas 2 semanas, depois vai melhorando, aí foi para o quarto. Quando ela teve a alta da UTI, foi para o quarto, para mim, assim, foi motivo de muita alegria, porque o risco, né, o perigo estava diminuindo. E
talvez vocês pensem se eu pensei se ela ia morrer ou não. Não pensei na morte, sabe? Mas eu pensei em estado mais grave, sabe? Estado mais grave mesmo. E um estado mais grave mesmo. E a Tainá foi pro quarto e ali a gente começou, né? Investigação, tudo. Eles tinham até me mandado para um hospital para ela fazer já com pedido até para uma cirurgia por causa do coágulo na cabeça. Mas graças a Deus, muita oração, muita gente orando. A gente orando e confiando, né? Então não precisou fazer a cirurgia. Voltamos para o hospital e aí passou uma semana, ela teve alta. Ela voltou para casa com restrições, né? Com a sonda e usando fralda, ainda não sentava, ainda não tinha movimento, né? Ela não conseguia ficar de pé, não conseguia andar. Tudo isso ela foi adquirindo quando a gente foi atrás de profissionais que pudessem cuidar dela, né? Que ajudasse a gente. Vamos, parabéns. Eu fiquei com muito medo porque eu nunca tinha lidado com aquela situação de sonda, alimentar por sonda. Ela precisou usar uma dieta pela sonda, tudo isso eu não sabia. Aí, primos do meu marido, né? A Gila, uma profissional da saúde, veio, me ajudou, me ensinou. Ela e a filha dela, a Amanda, me ajudou. Olha, eu não sei nem contar quantas pessoas assim Deus preparou para nos ajudar, porque é tudo muito difícil, né? Hoje a Tainá, ela tá bem, graças a Deus, como vocês podem ver, né? Ela tá bem, tá ainda no tratamento, no período de tratamento. Conseguimos para ela o tratamento no SER, que é o Centro de Reabilitação. Ela tá fazendo reabilitação. A Tainá teve acho que 2 momentos só de pressão alta, muito alta, 19 por 19, quando ela estava em casa, mas nós já também corremos e, graças a Deus, não foi nada mais grave. Descobrimos, então, que a Tainá teve uma trombose de carótidas e eu não sei explicar o porquê o sangue coagulou, mas eu passei com a neuro e a neuro me explicou que isso é genético e por que deu, e agora ela vai precisar usar uma medicação que é anticoagulante o resto da vida, né? Isso é para o resto da vida. Então a Tainá está no processo de recuperação desse AVC. Nesse nesse período, né? Hoje está fazendo 1 ano. Nesse 1 ano, a gente, olha, vocês têm ideia do que a gente já passou, que a gente precisou ir atrás para ver hoje a Tainá assim, bem, né? Sorrindo. Hoje ela foi para a igreja, eu pude dar um testemunho lá na igreja. Vou pôr um pedacinho também desse testemunho aí para vocês verem ela lá na igreja. A Tainá já está andando, subindo e descendo a escada. A primeira vez que a Tainá precisou descer a escada foi para uma consulta médica e era distante de casa. A gente precisou montar uma equipe numa cadeira de roda para descer, porque onde eu morava tem escada, para descer a Tainá, para descer a Tainá para ir para o carro. E eu me lembro que na volta dessa consulta, eu deixei ela na minha filha, porque eu estava muito nervosa, eu estava muito esgotada, eu precisava descansar. Então, minha filha falou, mãe, deixa ela aqui, vai para casa descansar. E eu fui para casa descansar e deixei. Quando foi 6 horas da tarde, mais ou menos, o meu marido foi buscar ela, foi buscar ela na minha filha, e aí, de novo, aquela equipe médica não, aquela equipe de pessoas, aquele grupo de pessoas para subir a escada, lembra? Foi difícil, né? E ela apavorada, ela desencadeou um pânico, muito medo, mas nós amarramos ela na cadeira. Eu fiquei na cozinha esperando ela subir, porque eu não estava aguentando ver toda aquela situação. Eu tive uma crise de pânico aquele dia, assim, de ver o estado dela. Quando eles conseguiram entrar, eu abracei ela, mas eu chorei muito também aquele dia, porque eu vi ali que ela teve uma crise de pânico e eu, em vez de ficar bem, né, também tive outra.
Mas hoje a gente lembra de dar risada, mas aquele dia foi terrível. Depois, a Tainá já tá andando, a Tainá toma banho sozinha, a Tainá faz suas higienes sozinha. A gente só fica mesmo assim, só em alerta, né, nos cuidados. Ela ainda não tem um movimento do braço direito, mas ela já levanta, né, um pouco. Faz de novo. Que é uma vitória, tá, gente? É uma vitória. Então, ela já levanta o braço direito. Ela fala oi. Oi, tudo bom? Água, Água, café, café, remédio. remédio. Então, essa ainda é a fala dela. Ela tem a desenvoltura, assim, ela entende tudo. E eu comprei para ela um joguinho, parece infantil, mas é bom para ela desenvolver a parte cognitiva. Ela passa com psicólogo, ela passa com nutricionista, com a fisiatra, ela passa com cardiologista, hematologista, reumatologista, Olha, cheia de médicos, muitos médicos. E ela não está trabalhando, né? Ela afastada do trabalho, não pode trabalhar ainda, porque ela vai voltar a trabalhar. E vai casar, e vai ter filho, vai me dar meus netos, vai arrumar um varão bem bonito. Esses são os nossos sonhos, né? Eu vejo cada dia ela, o desenvolvimento dela, o crescimento dela, as conquistas dela. Eu criei esse canal para que eu consiga mostrar um pouco dessa dificuldade que é quando acontece algo muito inesperado, né? Alguém jovem, sua filha jovem, e acontece um inesperado. Então, você tem que saber lidar com essa situação. Emocionalmente, não é fácil. Eu tenho meus momentos, né? Eu tenho meus momentos. A delícia de tudo é que Deus está comigo e tem me dado força, e com certeza para ela também. Tivemos a ajuda da igreja, dos irmãos. A Gisele, que é a pastora dela, e o Márcio, são os pastores dela. Tem os amigos da igreja, amigos, né? Carol, Giovana, João Carlos. Um beijo para todo mundo, né, filha? Meus primos, meus tios, minhas primas, um beijo para todo mundo. Os primos do meu marido, a Gila, a Amanda, o Léo, que foi um menino que me ajudou muito lá no hospital. Quem mais? É tanta gente. Minha filha Tuane, minhas irmãs, meu sobrinho, o Robson, primo do meu marido, ele já acabou de cantar lá, o Robson. Enfim, tanta gente. E pessoas, nós criamos um grupo para nos ajudar financeiramente, porque a gente precisou contratar quem? Quem? Naninha. A Giovana. Giovana, que é prima dela, que ela gosta muito. O pessoal lá do Cocaia, a gente fala o pessoal do Cocaia. Quem mais? Muita gente que ajudou, né? E passa tanta coisa na cabeça da gente. O pessoal da nossa igreja, as pessoas da nossa igreja, nossa denominação, tanta gente, né, nos ajudou com tudo, financeiramente, emocionalmente, cesta básica, fralda, não deixaram faltar nada para ela, até a cama de hospital, a gente precisou da cama de hospital. Foram mais de 7 meses ela usando cama de hospital. 7 meses não, porque tem uns 2 meses que ela não usa, que não tá usando a cama. E a Tuí, meu cunhado Val, minha irmã Leia,
correram, né? Lençol, as pessoas que me deram lençol. Eu estava tão preocupada com lençóis, porque ela usava fralda, eu molhava muito lençol, então eu trocava 2, 3 vezes o lençol. E aí, uma irmã, ela chama Rosa, ela mandou pela Márcia Pierres, uma amiga minha, ela mandou para mim uma sacola, 2 sacolas, cheia de lençol e toalhas de banho. Cuidados assim, sabe? Pequenininhos que a gente não esquece. E a Gila ajudou muito com seringa e gases, sabe? Ai, tanta coisa que a gente... Tanta ajuda, né, filha? Esse braço da Tainá, mudando assim um pouquinho, né? Eu tava falando das pessoas que nos ajudaram. Esse braço é o que ela tem dificuldade. É o braço que ela tatuou uma cruz, ó. Esse braço aqui é o que tem menos, que não tem, assim, não tem movimento. Tem bem pouca sensibilidade. Bem pouca sensibilidade. Mas ele vai voltar, eu creio. Amém? Amém. E essa é a história da Tainá. Tem tanta coisa, sabe, que a gente fosse contar que daria muito tempo, né? Então eu tenho postado um pouquinho de cada coisa. Cada melhora dela eu vou mostrar também, porque a nossa intenção é que esse canal cresça, que chegue às pessoas que às vezes estão passando por essa situação, está desanimado, acha que não vai conseguir. Consegue sim, porque a gente está conseguindo. Nós somos uma família de classe média para baixo. A gente não tem condições de nada. E o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado força, trabalhado no nosso emocional. E a gente tem procurado ajudar a nossa filha, né, de todas as formas. Minha filha Tuane, nossa, como Deus tem usado a minha filha Tuane, meus sobrinhos, a Bárbara e o William. São casos que eu saio daqui e fico lá 2, 3 dias para o tratamento dela, né? E as amigas dela também do trabalho que foram visitar, que mandaram recado, tem a Bia, eu não lembro o nome da outra também. São várias amigas dela. Tainá, graças a Deus, é uma menina muito querida e tem muitos amigos. Alguns deram uma sumida, sabe? Alguns permanecem, outros dão uma sumida. Mas assim, a gente entende. E a gente entende. Essa é a história, um pouquinho da história da Tainá. Não é fácil, porque um AVC, no porte do AVC que ela teve, assim, tudo é muito lento, muito lento. Todo mundo fala isso. Hoje, quando alguns médicos olham e vê, e falam mesmo, né? Realmente, vocês são pessoas de muita fé e de coragem, porque ela já conquistou bastante coisa. Falta muita coisa, né? Para ela conquistar ainda, que é a questão do braço, a fala. Ela não tem a fala, ela não consegue conversar. Ela fala algumas coisas, como eu mostrei aí para você. Demonstra carinho, ela entende muito. Né? Ela tem... lembra de tudo. Não ficou nada afetado nessa parte. Mas o cognitivo, a fala, tudo isso ficou afetado. Está voltando aos poucos. A minha intenção com o canal é alcançar condições de tratar o braço dela e a fala dela, né? Onde a gente hoje não tem condições. Para mim pagar uma fono é muito caro, né? Eu pude pagar porque eu tive uma rede de apoio assim, financeira, e hoje algumas pessoas não estão mais fazendo isso, mas assim, eu entendo e sou muito grata, né? Então eu tive a ideia de fazer o canal e vou mostrando um pouquinho do que eu sei fazer, um pouquinho de mim como mãe e dela também, né? Como ela foi afetada, né? Ela teve o AVC. Então tem dias que ela tá muito triste, abalada, não é abalada, mas emocionalmente assim para baixo, sabe? Eu consigo dizer para ela que não, ela é muito nova, ela vai conquistar, ela vai
né? A gente assiste alguns vídeos, eu tenho assistido um vídeo de uma moça que perdeu também o movimento do braço e ela faz de tudo. É devagar, né? Como todos os médicos me falam, ela vai chegar lá, mas é tudo muito lento. Essa é a história da Tainá. E eu peço mesmo assim que você assista, que você até o final, que você curta, que você dê um like, manda um recado. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para a gente ter engajamento, né? E, porque assim, é tanta coisa que tem no YouTube, né? E a nossa história é uma história que precisa ser contada. E todo mundo vê a dificuldade que é uma família, quando uma jovem ainda, assim, sabe, vivendo, começando a viver e a conquistar, tudo é paralisado por conta de um AVC, né? Um AVC. A demora 4 horas para poder ser socorrida e ser atendida, e também para descobrir qual foi a causa do AVC. Tudo isso precisa melhorar. Tudo é muito demorado, o SUS é demorado, tudo é demorado. E a gente sabe que essas coisas, se não corre, não é rápido, as sequelas ficam para o resto da vida. E ela é jovem. O meu desejo é que ela fique bem, que ela volte a ser aquela menina que ela era, que ela fale mãe, que hoje ela ainda não consegue falar bem mãe. Mãe, Mãe, pai, padre, Marcos. Marco, Tuane Luame. são os irmãos dela. Nós somos a família da Tainá. E eu estava com um pouco de medo de fazer esse vídeo, que acho que eu pensei que eu ia chorar, chorar, chorar. Mas eu já chorei por muito tempo. Hoje eu tenho procurado evitar o choro, porque hoje eu estou buscando forças mesmo. Não que eu não chore, eu choro. Mas eu tenho evitado. Eu tenho evitado para o meu bem-estar mesmo, para ficar bem para ela e para os meus, né? Meu marido, meu filho, minha filha e meus netos, que eu amo tanto. Vou mostrar muito meus netos, porque eles têm sido a nossa alegria. Minha netinha Anne, vocês já viram ela por aqui. E vou mostrar também um pouco de algumas habilidades que eu tenho que desenvolver por necessidade. Por necessidade. Deus abriu, assim, um conhecimento que eu não tinha por algumas coisas e eu faço porque o Senhor me habilitou a isso, né? Me ensinou. Essa é um pouquinho da história da Tainá. Que você possa curtir, compartilhar, se inscrever no canal e procurem ficar bem, cuidar da saúde, cuidar de vocês, estar perto de quem você ama, que é uma dádiva. Família é tudo. Família é tudo. E hoje a Tainá pode ver isso. Amigos é bom, relacionamentos também é bom, mas família é tudo. É tudo, né, filha? Sim. Então é isso, gente. A gente vai finalizar esse vídeo dizendo para vocês confiarem, porque Deus, ele pode todas as coisas, né? Vocês vão ver as fotos aí de como a Tainá ficou e de como hoje a Tainá está, né? Eu vou pôr uma foto também no fim do vídeo, a Tainá mesmo, sabe? A Tainá que se maquiava, que arrumava o cabelo, né? Que se cuidava, ela sozinha, né? Fazia as coisas. Esse cabelo aqui, ó, a gente precisou cortar ele no hospital. Foi um dia de muito choro, porque ele ficou todo embolado, sabe? Cheio de nó. E nada fazia, a gente não conseguia desembaraçar. Uma amiga dela foi lá, minha sobrinha, ninguém conseguia. Então eu falei, Tainá, vai cortar. E nós duas cortamos. Passamos por esse momento de corte, chorando mesmo, que foi muito difícil. Ela sempre teve o cabelo muito comprido. Quem conhece a Tainá sabe. E
E foi um dia muito difícil também, onde nós cortamos o cabelo dela. Eu cortei o cabelo dela de qualquer jeito. Aí depois que ela saiu do hospital, que a gente acertou o cabelo dela, tudo direitinho, né? E hoje o cabelo dela tá aí, ó. Ó, olha só. Sabe por quê? Eu disse pra ela assim, Tainá, isso não é nada. Isso não é nada. Isso a gente conquista de volta. Você só precisa ficar bem, né? E é isso, gente. Eu quero agradecer a todos que têm assistido o meu canal, que têm dado seus recadinhos, deixado seus recadinhos. E eu quero encerrar dizendo para vocês que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Vocês possam ficar com Deus e até um próximo vídeo. Um beijo. Tchau.